Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e a gente vai comentar um pouquinho hoje sobre os principais erros comuns que os pacientes que têm pele oleosa acabam cometendo no seu dia a dia e muitas vezes nem sabem, principalmente erros que vão agravar ou piorar esse quadro de oleosidade excessiva da pele. Primeiro ponto, a gente tem que lembrar que o paciente que tem pele oleosa muitas vezes já tem essa característica na sua pele desde a adolescência, desde o começo da puberdade e muitas vezes não fez nenhum tratamento, não utiliza um sabonete específico para esse controle de oleosidade, nenhum sérum, nenhum ácido. E muitas vezes esse quadro de oleosidade está também associado a outras comorbidades, a outras condições que o paciente tenha, seja por variações hormonais que o paciente possa ter, por estresse, por ansiedade, enfim, a gente tem várias alterações que podem interferir diretamente nesse excesso de óleo produzido pela nossa pele, pelo nosso corpo. Então é importante a gente sempre avaliar isso como um todo durante a avaliação, durante a anamnese do nosso paciente. Bom, primeiro erro que muitas vezes o paciente acaba realmente cometendo na sua prática de cuidados com a pele, que acaba piorando, agravando a oleosidade em excesso da nossa pele, é principalmente quando o paciente não utiliza um sabonete específico ou ideal ou recomendado para a pele oleosa. Então muitas vezes o paciente utiliza um sabonete corporal, mesmo que utiliza no banho, acaba passando no rosto também, e isso pode ser realmente um fator desencadeador dessa oleosidade. Muitos pacientes acabam utilizando alguns sabonetes que prometem uma proteção bacteriana, que promovem realmente uma limpeza mais profunda da pele, só que isso pode agredir demais a nossa pele. Muitas vezes são sabonetes mais abrasivos, mais fortes, que realmente podem remover não só a oleosidade, mas toda essa camada de proteção da nossa pele. E aí, de uma maneira até um pouco esquisita, o nosso corpo acaba respondendo da mesma maneira. Então a gente começa a produzir mais óleo, mais sebo para realmente promover essa proteção novamente da nossa pele. Então muitas vezes o paciente acaba utilizando um sabonete mais forte e acaba realmente percebendo até uma piora da oleosidade, percebendo que está aumentando depois de algumas horas que ele já fez a higienização da face. Então está associado diretamente a esse aumento de oleosidade. Segundo ponto importante é quando o paciente lava o rosto muitas vezes ao dia, seja com sabonete corporal, como a gente conversou anteriormente, seja mesmo utilizando um sabonete específico para a pele oleosa. Então, o excesso de lavagens do rosto, a gente também tem esse prejuízo, principalmente por conta dessa remoção da camada natural de proteção da nossa pele. Então, dessa forma também, o paciente muitas vezes acaba se enganando, achando que lavando mais vezes ele está removendo a oleosidade. De fato ele está, só que o nosso corpo acaba promovendo mais óleo, gerando mais sebo, ativando mais as glândulas sebáceas, então a gente começa a criar esse círculo que só vai piorando a longo prazo. A nossa pele vai ficando desprotegida, mais ressecada e com essa produção excessiva de óleo também. Terceiro ponto importante, muitas vezes o paciente não vê uma relação direta da alimentação com o excesso de oleosidade. E hoje a gente sabe que essa relação existe diretamente. Todo o eixo de intestino, de ações intestinais e as ações da nossa pele estão interligadas. Então a gente ouve muito, paciente que comeu um chocolate, 2 dias depois surge uma espinha no rosto. Isso é válido, existe essa relação, não só com o chocolate, claro, mas principalmente com alimentos hipercalóricos, gordurosos, quando o paciente realmente come muita besteira, muita fritura, alimentos de realmente uma procedência duvidosa em alguns casos, mas principalmente em excesso calórico. Isso promove também para o nosso corpo um excesso de oleosidade, e muitas vezes não só isso, mas também o surgimento ou um agravamento nos quadros de acne, nos quadros de espinhas. Então, realmente essa questão da alimentação é essencial para o paciente que tem pele oleosa, para que ele consiga diminuir essa oleosidade, fazer esse controle e não só tratar a sua pele, mas também o seu corpo como um todo. Realmente é um paciente que a gente precisa extrapolar um pouquinho, às vezes, da dermatologia e passar algumas orientações nutricionais ou até encaminhar esse paciente para outras especialidades quando pertinente. Quarto fator importante que interfere diretamente no aumento da oleosidade são os fatores relacionados às nossas variações emocionais, vamos dizer assim. Então, momentos de estresse, de ansiedade, de nervosismo, geralmente são momentos que a gente tem um aumento do cortisol, que vai ser o principal responsável ali em gerar esse aumento da atividade das glândulas sebáceas. Resumindo, a gente vai ter um momento de estresse, de ansiedade maior, nosso corpo vai entender isso e vai fazer um rearranjo hormonal que vai gerar uma produção excessiva de sebo, de óleo. Então a gente acaba tendo esse aumento da oleosidade, principalmente após esses momentos pontuais ali de estresse ou de ansiedade mais intensos. Então
Então, geralmente é algo que também a gente tem que conversar com o nosso paciente e muitas vezes também encaminhamos para as devidas especialidades, para uma psicoterapia, para uma avaliação com o psiquiatra. Quando esse caso realmente atrapalha não só a pele do paciente, mas todo o seu estilo de vida, sua rotina de vida, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então, a gente faz essa avaliação mais abrangente, além da pele do paciente. Mas, de fato, está comprovada essa relação direta ali entre essas duas condições. E o quinto fator que interfere bastante ali, principalmente é um hábito que interfere bastante no aumento da oleosidade, é quando o paciente está utilizando, principalmente o público feminino, bastante maquiagem. Então, dependendo da maquiagem que a gente utiliza e como ela é removida principalmente, isso pode ocasionar a obstrução de alguns poros. Então, a gente acaba tendo uma pele que realmente, entre aspas, não respira tão bem e a gente acaba tendo esse aumento de óleo, essa oleosidade acaba ficando retida, né, por baixo da maquiagem. Então a gente acaba tendo alguns pacientes que sofrem principalmente por conta do uso da maquiagem e não só o aumento da oleosidade, mas o surgimento ou agravo de espinhas e cravos. Então essa obstrução dos poros a longo prazo vai induzindo ao surgimento de espinhas, de cravos, e aí realmente o paciente já fica com um quadro um pouco mais delicado. Geralmente a gente consegue ajustar, contornar isso daí com uma rotina de skincare ajustada, com alguns sabonetes, com alguns removedores de maquiagem mais específicos para que a gente consiga fazer essa limpeza adequada da pele, tirar essa parte das impurezas, da sujeira e fazer esse controle da oleosidade que é fundamental ainda mais para esse tipo de paciente. Quero saber de vocês que sofrem com a pele oleosa ou que perceberam que a pele ficou um pouco mais oleosa nos últimos meses. Vocês perceberam se tem alguma relação com algum desses fatores que a gente comentou ou com algum outro fator que vocês perceberam que fez piorar, que fez aumentar essa oleosidade? Deixe aqui nos comentários para a gente saber um pouquinho mais. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.